Abrir a palavra do Mestre no Evangelho segundo escreveu Mateus, ex-cobrador de impostos, capítulo de número 5. Algumas pessoas passam uma vida toda batalhando em determinadas áreas, e cada um de nós temos um espinho na carne, né? A mansidão, diferente do que algumas pessoas pensam, não é apenas para o valente, não é um conselho apenas para o valente, é um conselho para o cristão. E em Mateus capítulo 5, versículo 5, a Escritura diz-nos: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu pediria que os irmãos lessem quando eu contar 3. 1, 2, 3. Senhor nosso Deus, Tu és a perfeita mansidão. Pedimos-te que nesta noite a Tua vida, as Tuas palavras, o Teu exemplo, nos seja, ó Deus, instrumento de conhecimento, e que nós possamos examinar a Tua história, para aprendermos de Ti, porque Tu és manso e humilde de coração. Assim pedimos-te, e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto que, para compreendermos a sua profundidade, é preciso que façamos um exame a partir do contexto. Sempre que nos aproximamos da Escritura Sagrada, se queremos ler a Bíblia de forma responsável, nós precisamos ler a Bíblia observando segundo a ótica do escritor. Aquilo que o escritor está vivenciando em seu entorno vai definir muito daquilo que será escrito, daquilo que será proclamado. A Bíblia não é diferente dos demais livros nesse sentido. A Bíblia é diferente de todos os demais livros no sentido eterno, porque ela é voz de Deus ao homem. Mas quando se trata de escrita, de contextualização, a Bíblia é semelhante aos demais livros. De sorte que você não pode se aproximar da Bíblia e compreendê-la se você não faz uma exegese correta, um exame correto, uma análise correta. E fazendo esta análise correta, você precisa considerar o contexto em que ela foi escrita. E quando Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra, Ele não estava dizendo o que os testemunhos de Jeová dizem. Porque os testemunhos de Jeová utilizam esse texto de forma divorciada do seu contexto, para dizer que ninguém vai para o céu, a não ser os 144 mil ungidos. E aí eles dizem, a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, o que significa dizer que a herança é aqui. A herança é na terra. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando a Escritura está falando sobre herança, a Escritura está falando sobre conquista. Quando Deus dá Canaã a Josué, e Josué começa a dividir as tribos, cada espaço conquistado se torna herança de uma tribo. A tribo de Levi tem como herança o Senhor. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Jesus está nos declarando, bem-aventurados os mansos, porque em sua mansidão
eles terão capacidade de conquistar a terra. Em sua mansidão, eles terão capacidade de conquistar cada espaço desta terra. O que Jesus está ensinando é que a conquista no mundo natural é feita por meio do poder. Ora, Jesus estava próximo de Jerusalém, terra conquistada por Roma, subordinada a Roma, porque Roma era mais forte e conquista Israel. E Jesus está dizendo, no mundo natural, a conquista é feita por meio do poder bélico. No mundo natural, a conquista é feita pela capacidade de artilharia. No mundo físico, a conquista, no mundo espiritual, a conquista é diferente. Não são as armas carnais, não é o poder bélico. No reino de Deus, a conquista é a partir da mansidão. Tem mais quem aprende a silenciar, alcança mais quem aprende a esperar, encontra mais quem reclama menos, recebe mais quem perdoa mais. No reino de Deus é uma realidade inversa. E aí eu queria conversar com vocês sobre 4 perspectivas. Primeiro, eu queria dizer aos irmãos que Jesus está nos ensinando que nós precisamos ser conquistados. Diga comigo, eu preciso ser conquistado. No Novo Testamento você tinha entre os judeus 4 seitas que nós conhecemos muito bem. E cada seita tinha uma ideia de Cristo diferente. A primeira seita mais conhecida era dos fariseus, que Jesus ia conquistar o mundo por meio do seu poder miraculoso. A segunda seita mais conhecida eram os saduceus, e eles acreditavam que Jesus ia conquistar o mundo por meio do materialismo, do racionalismo. A terceira seita era os essênios, e eles acreditavam que Jesus conquistaria o mundo através de uma vida monástica. Para os essênios, Jesus seria, o Cristo seria aquele ser que entra numa taberna, numa caverna, no monte, e começa a receber do transcendente, do eterno, as orientações, e de vez em quando vem e orienta o povo, e depois volta a se esconder, porque ele é separado, e ele é santo exatamente porque é separado. É isso que cabe na cabeça do essênio. O zelote, que é a quarta seita, já vai dizer o seguinte: o Messias, quando vier, ele vem para destronar Roma. Ele vem com poder e potencialidade armamentícia. Você tem uma seita que espera o Cristo materialista, uma seita que espera o Cristo miraculoso, uma seita que espera o Cristo distante, monástico, e outra seita que espera o Cristo poderoso. E Jesus é diferente de absolutamente tudo isso. Jesus é o maior conquistador do universo. Alexandre o Grande morre com a idade pouco superior a 30 anos. Com essa breve idade, ele conquista todo o mundo habitado da sua época. Mas a conquista de Alexandre o Grande não se compara à conquista do nosso Mestre Jesus. Porque o que o Alexandre o Grande conquistou permanece em registros, a partir de letras garrafais, nos livros de histórias contadas. O que Cristo Jesus conquistou permanece vivo na nossa alma e no nosso coração. O Alexandre utilizou a espada, o Cristo utilizou
a mansidão e o silêncio. Como o cordeiro ele foi para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. O Alexandre morre, e a sua morte é o símbolo de que seu reino termina. O Cristo morre, e a sua morte é o símbolo de que o seu reino será eterno, porque ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Só quem já foi conquistado por Jesus, só quem já foi conquistado, só quem faz parte, só quem é herança dele. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Charles Spurgeon diz o seguinte: se você é cristão e não é manso, é porque ainda não foi conquistado por Deus. Se você é manso e não é cristão, é porque ainda não foi conquistado pelo Espírito. O Espírito de Deus deseja conquistar você para que você seja um cristão manso. É esse o propósito de Deus, que nós sejamos rendidos a Ele, entregues a Ele, que nós sejamos totalmente lançados ao seu senhorio, e que Ele tenha total domínio sobre nossa história, sobre nossas vidas. Assim, nós seremos mansos. Então a primeira perspectiva que eu queria que você pensasse é essa: Deus nos convida para que nós sejamos por Ele conquistados. E aí nós temos que ter em mente uma verdade profunda: uma vez conquistado por Deus, você não necessariamente se torna manso. Não é por causa do seu esforço, embora você seja cristão, porque a mansidão não é uma virtude, a mansidão é uma dádiva. Pastor, eu era valente, o senhor não conhece. Pense num camarada atribulado, eu ficava torcendo para pisar no meu pé. Você conhece crente assim? O meu sogro, eu não sei se eu já contei para os irmãos, mas meu sogro viajou para o Rio, para um evento, numa convenção, e ele disse que um pastor metido a valente do Rio lá contou a história para ele. Foi fazer um culto, e aí colocou a caixa de som, e naquela noite ia ter tiroteio. E aí um dos donos da favela chegou para ele e disse: não ligue a caixa de som não, que se você ligar vai ter bala. Então é melhor você parar com isso. Ele disse: eu nunca corri com medo de homem, ainda mais agora que eu sou de Jesus. Aí ele ficou valente. Tem crente assim, irmão. Tem crente que pede licença a Jesus para dar uma pisa no outro, aí depois volta para se reconciliar. Aqui não tem não, é só nos outros lugares, né? Jesus me dá só uma licencinha. Aí ele desafiou, aí ligou a caixa de som, aí começou: nós abrimos este culto. Aí o camarada deu 3 tiros para cima. Aí ele: e fechamos, ó Jesus Cristo. Pronto, a valentia acabou ligeiro, viu? Então não demorou muito tempo. Irmão, tem uns crentes valentes. Mas eu digo aos irmãos, nós não precisamos expressar poder, porque o poderoso e manso habita nas nossas vidas. Nós não precisamos erguer a voz para ganhar causa, porque o juiz dos juízes é quem cuida das nossas causas. Nós não precisamos acionar a polícia para defender os nossos direitos. Pastor, o senhor está dizendo que como cidadão a gente não tem que fazer isso em dados momentos? Sim. Mas se você puder evitar, saiba que você tem um que cuida de você. E é Ele quem vai resolver esta causa na tua vida. E é Ele quem vai cuidar da tua história. E é Ele quem vai guardar a tua casa. É Ele quem vai guardar o teu coração. É Ele quem vai te dar vitória para a glória do nome excelente dEle. Agora eu preciso ser conquistado. Porque enquanto não sou conquistado, eu encontro espaço para força, para respostas.
E Deus não nos chamou para nós termos respostas prontas. Deus não nos chamou para a gente vencer as batalhas no que diz respeito a infligir sofrimento em outros, no que diz respeito a sair com a ideia de que você venceu. Deus não chamou a gente para ringue, irmãos. Tem crente que, se ele não tiver no meio de uma briga, ele não está em paz. Irmão, você vai na rede social dele, ele tem que ser um polemista, ele tem que falar sobre alguma coisa, ele tem que ter uma pessoa com raiva dele. Se ele não tiver com a sensação de que falta alguém para ele perdoar, ele não está em paz. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para espalhar. Deus nos chamou para juntar. Deus nos chamou para reunir. Deus nos chamou para a mesa. Deus nos chamou para um convite de sentar-se ao lado do seu filho. E participantes da mesa, temos que viver como aquele que está ao nosso lado. Foi para isso que nós fomos chamados. Então seja conquistado. Primeiro conselho. Segundo conselho, conquiste a si mesmo. Quando Jesus diz: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, ele está dizendo: se você conseguiu a difícil tarefa de ter o autodomínio, você facilmente vai conquistar todas as demais coisas desta terra. Os irmãos estão entendendo o princípio? Se você conseguiu a difícil tarefa de ler o próprio coração e de reconhecer as suas próprias limitações, você facilmente vai conquistar todas as demais coisas. Porque há muito mais dificuldades em conquistar o próprio coração, em derribar as muralhas da própria alma, do que conquistar as demais esferas da existência. Conquiste a si mesmo. Conheça a si mesmo. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, mas na história do cristianismo tem um irmão que era chamado de irmão André. Ele era chamado de contrabandista de Deus, né? Porque ele levava milhares e milhares de Bíblias para países comunistas. E ele fazia isso de forma extraordinária. E ele foi marcado por Deus. E uma irmã, um dia, muito machucada com o irmão André. O biógrafo do irmão André conta essa história. Enviou uma carta para o irmão André, falando coisas difíceis de serem lidas. Falando do seu caráter. Falando do quanto ele era intransigente, incoerente. Palavras duras. Palavras que ferem. Pelo que ele tomou um pedaço de papel e escreveu uma singela frase para esta irmã. Quando a irmã recebeu a carta, abriu, tinha uma frase muito pequena e na frase estava escrito assim: minha irmã, você falou todas essas coisas a meu respeito somente porque você não me conhece como o meu Deus me conhece. Mas se você me conhecesse como o meu Deus me conhece, você teria acrescentado outras coisas mais ruins ainda. Porque eu sou muito pior do que isso que você escreveu. Alguém que tem conquistado a si mesmo não é alguém que se percebe perfeito. Não é alguém que se entende superior aos demais. Não é alguém que entende que chegou a um estado de espiritualidade que não pode ser abalado. É alguém que tem consciência de sua própria fragilidade.
E todos os dias, confia ao Eterno o seu frágil coração. Todos os dias dobra os seus joelhos trementes diante da presença daquele que nos restaura. E confia a Deus mais um dia da sua vida, para que Deus lhe dê vitória apenas hoje. Apenas hoje. A minha oração de hoje é para hoje. A minha leitura de hoje é para hoje, não para amanhã. Amanhã eu precisarei orar mais. Amanhã eu precisarei me prostrar mais. Isso é autocontrole. Faz parte do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão. E aí ele conclui: mansidão e domínio próprio. Não é manso quem é silencioso, apático, sem cor, sem expressão. Não é manso quem aceita tudo de forma conivente. Não é manso quem silencia diante da injustiça. Não é manso quem suporta o mal e considera que porque é crente tem que ficar caladinho. O manso dos mansos foi capaz de ser esbofeteado na face, de ser cuspido na face. Sulcos de sangue marcaram as suas costas, e uma coroa de espinho foi cravada na sua fronte. O manso dos mansos olhou para quem fez isso e disse: Pai, perdoa estes homens, eles não sabem o que estão fazendo. Mas o manso dos mansos pegou um chicote, um alzorrague, e açoitou gente, para que a justiça fosse estabelecida. O manso dos mansos pregou um sermão tão pesado que as pessoas foram embora. E quando um discípulo próximo se aproximou, ele disse: vai tu também. O manso dos mansos, quando sua mãe se aproximou para falar com ele, ele disse: a minha mãe e os meus irmãos é fazer a vontade daquele que me chamou, e são vocês. A minha comida e a minha bebida é agradar aquele que me chamou. Amém, irmãos? De sorte que Deus nos chamou para ser manso. Mas ser manso não é ser apático. Tem gente que tem a percepção de que porque a pessoa é crente, ela tem que ser um bobo. Ela tem que suportar tudo calado. E aí tem gente que ainda diz assim: e não diga nada não que você é crente. É assim ou não é, irmãos? No trabalho principalmente. Se você tiver um chefe crente, o camarada tem um chefe crente, aí ele chega atrasado todo dia. Aí o chefe chama ele e diz: meu irmão, você crente em Jesus, bater no ponto 40 minutos depois, você não está pregando o evangelho. Aí ele sai e diz: um homem desse não sabe perdoar. Um dia eu tive que desligar um irmão da igreja, de uma comunidade, e quando ele se aproximou para o processo de desligamento, ele disse assim: o dinheiro que eu recebo aqui na empresa, eu uso para abençoar minha família e ajudar alguns outros irmãos. Aí eu disse: mas sua família e os outros irmãos estão sabendo que você está furtando? Então não. Então eu vou tirar de você a possibilidade de receber esse dinheiro, porque esse dinheiro é maldito. E você está trazendo maldição para a casa de outras pessoas, porque dinheiro roubado é dinheiro maldito, irmãos. Então eu vou abençoar essas outras pessoas. Aí ele disse: eu pensei que dizendo isso tu não ia mais me demitir.
Aí eu digo, não tenho dificuldade para desligar uma pessoa que agiu de forma injusta. As pessoas têm a percepção de que porque você é crente, você tem que ser patético, infantil. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Sim ou não? Então vamos caminhar para a Escritura. Eu queria que você abrisse a Bíblia no Salmo de número 38. Abra comigo aí, por favor, irmãos. Salmo de número 38. Olha que pérola da Escritura. Salmo de número 38, versículos 12 e 13. Conheça a si mesmo e conquiste a si mesmo. Esse salmista conhecia a si mesmo, seu nome era Davi. Versículos 12 e 13 ele diz assim: também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Amém, irmãos? Existem momentos da vida que Deus te convida a ficar em silêncio. Existem momentos da vida que se você ficar em silêncio, você peca. Existem momentos da vida que Deus te convida a ter apenas um ouvido, para não ouvir demais. Existem momentos da vida que se você for omisso a isso que você está ouvindo, você terá que dar contas a Deus do seu descuido. Nós temos uma missão e uma responsabilidade de conhecer o próprio coração. E depois de conhecer este coração, colocá-lo sobre o domínio do eterno Deus. Para que Deus seja o Senhor, o dirigente, o residente e o presidente da nossa casa. Assim nós teremos paz. Em terceiro lugar, tem a capacidade de conquistar o próximo. Conquistar a si mesmo é um desafio maior, mas conquistar o próximo é uma missão. Existem em todas as comunidades, cristãs ou não, pessoas aprisionadas, porque já conhecem muito bem de si mesmo, porque conseguem fazer uma leitura muito adequada da sua própria vida, mas são incapazes de abrir um espaço de partilha para a pessoa que os feriu. Gente marcada pelo ódio, gente marcada por circunstâncias que já deveriam ter sido deletadas e removidas da vida, gente marcadas por palavras do passado, gente com futuro comprometido por causa de um evento do passado. Os mansos não escutam os desprezos do passado. Os mansos não escutam a voz da traição. Os mansos não se assustam com as punhaladas do passado. Os mansos olham alegremente para o futuro e sabem que o eterno Deus está cuidando de suas vidas e que este Deus lhes dará graça e poder para vencer este dia mau. O valente olha para o mundo e percebe o mundo a partir de uma arena. Ele imagina o mundo como um ringue. Qualquer pessoa que chega é alguém que incomoda. Ora, se eu estou cantando e de repente alguém chegou e cantou tal igual, esse alguém naturalmente é um problema na minha vida. Ora, se eu estou me relacionando e se eu estou construindo uma amizade interessante com alguém, de repente
outra pessoa se aproxima, esse outro alguém começa a ser um problema, e aí você vai colocando diante dos seus olhos a ideia de que o mundo é uma grande arena, e de que todas as pessoas que existem para destruir você. Tem gente que tem um pavor de perseguição. Quantas e quantas pessoas eu já aconselhei, que no aconselhamento você percebe que as pessoas estão falando de um mundo que não existe. Pastor, mas ele olhou para mim. Pastor, se eu tivesse ideia de como ele olhou para mim e aquela outra irmã. E aí ele começa a criar uma situação, e de repente um ambiente de paz se torna um inferno. E esse inferno não existe, esse inferno foi construído pela sua própria mente, sua própria cabeça. Porque ele está olhando para o mundo, está vendo uma arena, e na perspectiva dele, todo mundo está contra ele, a vida está contra ele. O manso olha para o mundo e diz: tem muito espaço no mundo, tem espaço para todo mundo. Se ele canta melhor, se ela canta melhor, ele canta melhor e ela canta melhor, mas não canta como eu. Irmão, o manso é assim. Ele tem consciência de que Deus o chamou. Gente, eu canto ruim, eu canto muito ruim, mas ninguém canta como eu. E Deus já me deu um hino. Um dia eu vinha na moto do trabalho, e eu comecei a cantar um hino. Quando pensou que não, eu fiz 4 estrofes e um refrão. Nunca vou lançar, mas Deus me deu um hino. E eu escrevi, quando eu parei a moto eu escrevi, estava ali, fervendo na minha mente. Porque cantando feio e estranhamente, Deus quer ouvir aquele hino na minha voz. É claro que se eu entregar para um cantor, ele canta e deixa bonito. Mas o bonito para Deus não é o estético. O bonito para Deus não é a performance. O bonito para Deus é quando você tem consciência de que você é único, de que você é única, de que você é insubstituível, de que aquilo que você foi chamado para fazer, só você fará. Pastor, mas existem pessoas que fazem melhor, mas foi Deus que escolheu você, e se foi Ele que te escolheu, coloca-te na presença dEle, e de forma mansa, executa a obra de Deus. Pastor, mas é porque estão olhando para mim. O que eu faço? Você sabia que existe uma coisa que denuncia o nosso egoísmo? Se você for convidado para falar num lugar que você compreende sobre aquilo que está sendo falado mais do que todas as pessoas que estão ali. Por exemplo, se você for chamado para uma sala de aula para ensinar crianças, dificilmente você vai fazer isso. Mas se você for chamado para uma bancada de professores, inclusive alguns irmãos passaram essa semana por isso, você fica nervoso, fica tenso, porque você está sendo medido. É assim ou não é, irmãos? Por quê que nós ficamos nervosos e por que nós ficamos tensos? Porque nós temos a ideia de que aquela pessoa é melhor do que nós. Mas não é. Você é única. Você é único. Não existe ninguém melhor ou pior do que você. Porque se só existisse você no universo, o Cristo de Deus teria morrido da mesma forma que morreu naquele dia. Ter esta consciência é ter a consciência de que nós temos capacidade e potencialidade de conquistar a terra. De conquistar a terra. E aí este é o último conselho. O primeiro deles é que você tem que ser conquistado. O segundo, você tem que conquistar a si mesmo. O terceiro, você tem que conquistar o próximo. E o quarto e último: conquiste a terra. Conquiste a terra. Nesse processo de conquistar a terra, Deus nos convida a refletir sobre a nossa vida. Nesse processo de conquistar a terra,
Deus nos convida a moldar a nossa história ao caráter do Filho de Deus. Nesse processo de conquistar a terra, Deus nos convida ao inconformismo. O que incomoda a sua vida? Eu pergunto aos irmãos: o que incomoda a sua existência? O que te tira do sério? O que tira a tua paz? Será que tudo que tira a sua paz são coisas que te prejudicam diretamente? Faça um autoexame. Se o que te tira do eixo e o que te tira do sério são apenas pessoas que tentam infligir sofrimento em você, tem alguma coisa errada. Às vezes nós estamos tão ensimesmados, às vezes nós estamos tão confiantes em nós mesmos, que a única coisa que nos angustia são as pessoas que nos infligem dor. E se o que me inflige dor é somente isso, a minha vida é muito pequena. No Sermão da Montanha, Jesus vai nos trazer muitas lições. E a principal delas é que nós temos uma missão. E a missão dos mansos é se incomodar. A missão dos mansos é se incomodar com as injustiças sociais, com o sofrimento e com a angústia, com a mentira e com todas as demais coisas que estão destruindo as nossas casas, as nossas famílias e os nossos relacionamentos. Como eu posso conquistar a terra se eu estou satisfeito com tudo que acontece lá fora e preocupado apenas com aquilo que me afeta? Meu irmão, se você chegou nesta noite, minha irmã, se você entrou nesse espaço nesta noite, afetado e angustiado, porque você recebeu uma péssima notícia esta semana, e essa notícia diz respeito a você, eu tenho uma palavra de Deus para você. O que você tem para fazer é muito maior. O mundo não existe por sua causa. Deus te chamou para algo maior. O que tem que tirar a tua paz e o que tem que gerar inconformismo em você é o projeto grandioso de Deus. Deus te chamou para ser luz nas trevas. Deus te chamou para ser sal em meio à podridão. Deus te chamou para ser firmeza em meio à lama. Deus te chamou para ser vida em meio à morte. Irmão, qual é o que é que te tira a paz? O que é que te angustia? Pastor, é porque tem um cunhado. Tem irmão que pensa logo assim: olha aí Deus falando. O senhor não tem o sogro que eu tenho, nem a sogra que eu tenho. Sua vida não é só isso. Essa é a palavra de Deus para todos nós nesta noite. A nossa vida não se limita a esses litígios pessoais, personalizados. A nossa vida é um convite a uma jornada que cabe um projeto magnífico de Deus. E todo crente que está neste lugar foi chamado para ser afligido, para ser afetado. E aí Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando isso acontecer. Quando mentindo disserem todo o mal contra vós, o vosso galardão está nos céus. O vosso galardão está nos céus. Amém, queridos? Que Deus nos conceda o privilégio de conhecer a si mesmo. Que a gente não esteja desejando viver uma vida medíocre. Que as nossas lutas e as nossas batalhas não diga respeito apenas àquilo que me afeta, mas que nós possamos nos envolver na guerra de Deus, no projeto de Deus.
Enquanto você está preocupado com a palavra que você recebeu e te feriu, tem uma multidão incontável de gente caminhando para o inferno. Enquanto você está angustiado porque você foi afetada por um familiar, existem milhares e milhares que não conhecem o seu Deus e estão vivendo em desespero. O diabo ganha muito quando retira a nossa atenção do projeto de Deus e transforma a nossa missão no projeto pessoal. Transforma a nossa missão no projeto pessoal. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vamos orar pela família da irmã Fatinha. Está passando por uma batalha densa. Pode vir aqui, irmã Fatinha, representando sua família. Nós vamos interceder pela serva do Senhor. Ai não, perdão. É uma família, ela quer oração por esta família. Nós vamos orar por esta família. Amém. Amém. Vamos orar pela Lena. A Cíntia me pediu para me lembrar os irmãos, principalmente as irmãs. Amanhã à noite haverá um ônibus, tem 20 pessoas apenas registradas para ir no ônibus, 6 horas, não é isso? Amém, gente? 6 horas. 20 pessoas apenas. São 50 lugares, então tem 30 irmãos que precisam vir. O ônibus é gratuito. Sábado não haverá ônibus. Só explicar para os irmãos. Sábado, meio-dia, as irmãs que forem sábado, a Cíntia vai estar anunciando para as irmãs como vai ser feito para as irmãs irem para o evento. Então as irmãs que vão cantar no coral permaneçam depois do culto. Haverá ônibus apenas amanhã. Sábado não haverá, porque no sábado nós vamos nos programar para levar as irmãs na Kombi em carros leves.